Flamengo, sobre os nossos planos. Vou frustrar algumas perguntas que talvez alguns de vocês já quisessem fazer na largada. Nosso diretor técnico será o português José Boto e o nosso técnico será Felipe Luiz. Então, quem estava pensando em perguntar isso vai ganhar um tempinho para fazer outras perguntas. E com isso eu abro para vocês. Uma satisfação ter esse tempo com vocês aqui. Eu fico até 7h30. Vamos ver se eu consigo responder tudo que vocês vão perguntar. Obrigado. Raíza Simplício, da Gol Brasil, bem-vindo, né, como presidente do Clube de Regatas do Flamengo. E eu queria saber, você toma posse hoje, sua equipe já vem trabalhando há algum tempo, e eu queria saber exatamente a que ponto está essa transição. Muito se fala em nome de reforços, Richarlison, Lucas Paquetá, enfim, o torcedor fica ansioso, mas a gente sabe também que o Flamengo tem que ser um pouco cauteloso nessa janela de transferências, por conta das questões financeiras, é isso. E eu queria saber exatamente a que pé que está essa transição nesse momento. Bom, o Estatuto do Flamengo, uma das coisas que ele tem que mudar é que você faz a eleição no dia 9 de dezembro e a transição começa dia 18. Essa janela para o futebol brasileiro, na minha opinião, é a mais importante. Então, você perde 9 dias. Não que você não vá conversar, mas é mais ou menos como a corrida começou e você está dos boxes, você não largou ainda. Então, você pode conversar, mas você não tem a caneta para fechar com um atleta ou outro. Então, esse é um desafio. Então, na prática, nós temos conversado muito sobre avaliação de elenco, sobre o calendário do ano que vem, planejamento que nós queremos implementar, as carências que nós temos. A gente tem que olhar também para a perspectiva do elenco que a gente tem. Nós vamos jogar 85 partidas ano que vem, se tudo der certo. Só até março, se não me engano, é que a gente vai ter jogos vamos ter semanas que não tem jogos em 2 quartas-feiras. Então vai ser um ano muito diferente. Se a gente quer ganhar tudo, a gente vai ter que redimensionar o número de atletas, a minutagem desses atletas. Então nós temos atletas que, eu não vou entrar no mérito, mas vão jogar 3.500 minutos muito bem. Nós temos que escolher quais vão ser os 3.500 minutos. Então, esse planejamento é determinante ao longo do ano para você ver o tamanho do teu elenco, o perfil de atletas que você quer ter. Então, esses 9 dias contam. Mas nós temos um elenco que é bom. Ele precisa de reforços pontuais, porque alguns jogadores pode ser que sejam negociados. Você pode ter contusões. A gente sabe, pelas avaliações médicas, que alguns jogadores têm uma propensão maior à contusão do que outros. Então, esses 9 dias contam. A transição, então, ela começa de fato amanhã, mas o trabalho conceitual com o Boto e com o Felipe Luiz já está sendo feito há um tempo, sobre a avaliação do elenco, o que eles imaginam que eles queiram ter para o ano que vem. Então, é um trabalho de 2 mãos que a gente já vem fazendo há um tempo. Nós não estamos no 0, mas também não estamos no 10. Eu acho que a gente está entre um 6 e um 7. E vamos trabalhar muito duro a partir de amanhã para a gente tirar essa diferença. Aqui, boa noite, Bá. Seja bem-vindo ao Flamengo, Isabelle Costa, Metrópolis. Quando o José Boto chega, né, qual o dia de previsão para ele chegar e quais são as principais mudanças que vocês pretendem já implantar no departamento de futebol do Flamengo? Como é que tem sido essa conversa? Porque você falou muito sobre profissionalizar o departamento de futebol. Qual tem sido a conversa com ele? Quais as mudanças vocês já preveem? Eu acho que eu não vou ter tempo de falar tudo que eu conversei com o Boto. Acho que eu conversei mais com ele nos últimos tempos do que com a minha esposa. Mas eu diria que é uma visão diferente. É uma visão diferente quando você tem um profissional cuidando do negócio. E ele é um cara muito experiente, já trabalhou com divisões de base, trabalhou com scout. Então, o que mais me encanta nele é que ele sabe o que e o como fazer. Muitas vezes você lida com uma pessoa que tem uma visão estratégica, mas ela não é tão boa do ponto de vista operacional, né? E vice-versa. Às vezes o cara é ótimo operacional, mas não tem nenhuma visão estratégica. Eu gosto do Boto porque ele combina as duas coisas. E tem uma coisa que eu julgo que é importante, e assim, eu acredito que eu razoavelmente separe a emoção da razão. Mas eu, como torcedor, sou absolutamente enlouquecido.
Todos os jogos eu vejo 2 vezes. O primeiro jogo, eu acho que alguns jogadores fizeram corpo mole, que o juiz sacaneou a gente, que o time não jogou o que podia, e aí eu vou e vejo o videotape. E no videotape eu vejo que não, os jogadores não faltaram com empenho, o time não jogou tão mal, e o árbitro também não foi tão duro com a gente. Então, essa separação da emoção da razão, eu acho que o Boto traz naturalmente. Ele é um cara habituado com isso, acredita em processo, acredita em metodologia, acredita em planejamento, e é essa linha que a gente vai seguir, né? O Boto chega dia 28 de dezembro no Brasil. Papi, boa noite. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Parabéns, bem-vindo. Queria te perguntar sobre algumas escolhas, né? Estão saindo aí a possibilidade, vocês ainda não confirmaram, do Hinrichsen ser o vice-presidente de marketing, também o Rodrigo Paiva, né? Saindo hoje da CBF. Queria que você explicasse algumas dessas escolhas, né? Nomes aí, inclusive, conhecidos, né? Da seleção brasileira, Copa do Mundo e tudo mais. Bom, primeiro que você está falando das escolhas, né? Eu não falei de escolha nenhuma até agora. A gente vai anunciar daqui a pouco ali na cerimônia quem são os 14 vice-presidentes que eu terei comigo. Eu queria dividir com vocês uma coisa que é importante, que é o seguinte: o Estatuto do Flamengo carimba a pasta do vice-presidente. Então tem que ser vice-presidente de finanças, vice-presidente de futebol. Eu pretendo acabar com isso na minha gestão. O conselho diretor vai funcionar como conselho de empresa. Esses caras vão dar para a gente o que eles têm de mais importante, que é a experiência e o aconselhamento deles. Nenhum deles vai se meter com o dia a dia. Todos eles vão assinar um termo, aliás, já assinaram, dizendo que eles entendem que eles vão receber, eventualmente, um deles vai receber a camisa 6, né, carimbada, vice-presidente de marketing. Mas ele não vai jogar de lateral esquerdo. Isso é porque o estatuto reza dessa forma. Então, ao invés de ter os 19 que são convencionais, nós devemos ter 14, nós estamos consolidando pastas, menos vice-presidente, e eles vão atuar como conselheiros. Ato contínuo, nos primeiros 90 dias da minha gestão, da nossa gestão, eu vou fazer uma moção ao Conselho Deliberativo, pedindo que eles sejam alterados de vice-presidentes específicos, para que estatutariamente você tenha conselheiros e que você coloque no estatuto essa profissionalização que eu trago por opção. Então, eu espero que o Flamengo dê um passo além nesse sentido. Muita gente fala, não, quando o clube é SAF, ele é muito profissional. Não tem uma linha no estatuto do Flamengo que diga que a gente não possa se organizar de maneira profissional. Não precisa ser SAF. Você pode fazer isso, não precisamos de ninguém. Eu vou fazer por opção e, como eu espero deixar um legado para o clube, eu espero que o Conselho Deliberativo abrace essa possibilidade, encampe isso e que, ao final do primeiro trimestre do ano que vem, a gente tenha no Estatuto do Flamengo esse regramento de qual é o papel de cada um dos vice-presidentes do Conselho Diretor. Mbappe, boa noite para você, Gabriela Marino da Band. Eu queria que você falasse sobre o estádio do Flamengo, que é um assunto que deixa o torcedor bem ansioso. Queria que você falasse sobre se na sua gestão a data prevista para a inauguração ainda é de 2029. Como vai ficar esse projeto de construção do estádio do Flamengo na sua gestão? Obrigada. Bom, vamos lá. O estádio do Flamengo, essa discussão ficou um pouco contaminada pelo processo eleitoral. Não existe um estudo de viabilidade econômica e financeira desse estádio até agora. Nós não temos. Ninguém constrói uma casa própria do zero se você não tiver um estudo desse. E com o Flamengo não pode ser diferente. Isso não é um projeto importante para o Flamengo, isso é o projeto da vida do clube. De toda a história, é o mais importante. Então, eu tenho dito que é o seguinte, nós vamos fazer o nosso estádio, mas não vai ser à custa de performance esportiva, como aconteceu com o São Paulo, de 53 a 70, nem vai ser à custa de um endividamento brutal, como o que aconteceu com o Corinthians. Em Corinthians, em 12, era campeão da Libertadores e Mundial, e os torcedores declamavam, né, para todo mundo que daqui a 2 anos nós teremos um estádio, aí o Coringão vai ser imbatível. Você olha, 12 anos depois, o Corinthians tem um estádio, não consegue ter uma competitividade esportiva como já teve naquela época e tem um nível de endividamento brutal.
Então, nós não vamos incorrer nos mesmos equívocos aqui. Então, na sua pergunta, nós vamos construir o estádio, sim, no ritmo que a geração de caixa e de resultados do Clube de Regatas do Flamengo não prejudiquem a performance esportiva do clube, que em números aí, que o meu amigo Rodrigo gosta, tem que ser 200, 220 milhões ano, que é o que deprecia o ativo do Flamengo. Se você olhar a depreciação do balanço do Flamengo, é de 220 milhões ano. Depreciação no Flamengo é jogador. Se você não encher o tanque com 220 milhões por ano, você vai caindo com o tempo. Então, nós vamos continuar com esse nível de performance esportiva. 2, nós não vamos endividar o clube a ponto de que, em algum momento, ao longo dessa trajetória, a gente tenha que virar SAF. Nós não vamos fazer isso. Então, nós vamos buscar o dinheiro dentro de casa, nós temos que aumentar o faturamento, aumentar a margem operacional. Isso aí deve trazer um dinheiro adicional importante. Se isso acontecer em 4 anos, oxalá, façamos em 4. Se acontecer em 5, nós vamos fazer em 5. Se for em 6, nós vamos fazer em 6. Mas nós não vamos nem comprometer a performance esportiva do clube, nem vamos, de alguma maneira, tomar dinheiro de alguém para virar SAF. Vamos dar a caneta de ouro, maluco. Quem nunca viu, ó, essa é a caneta de ouro do Mengão. É velho, é velho. Aí, fala de palma. Prepara aí, presidente, prepara aí. Eu gostaria de pedir, por gentileza, que o presidente, Luiz Eduardo Batista, e que o vice-presidente, Dr. Flávio Araújo Vilma, permaneçam aqui na frente. Neste momento, acontecerá um ato solene entre os representantes das duas gestões. Para a passagem do bastão, um momento único que simboliza mais uma etapa da construção da história do Flamengo, gostaria de convidar o presidente, senhor Luiz Rodolfo Landim Machado. Nesse momento também tem dois presidentes. Os braços estão esperados aí. Acompanhando aí, Rodolfo Landim. Passando o bastão. É isso. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Tá aí o Zico, deixando a sede social do Flamengo na Gávea. Fala, Galo, tudo bem? Tudo bem. Tá aí o nosso Zico naquela correria de sempre. Muitos fãs querendo atender, querendo falar, né, com o nosso ídolo. Tá aí, ó. Arthur Antunes Coimbra, o Zico, deixando a sede social do Flamengo na Gávea. Tá ali o Bruno Coimbra também, que é um de seus filhos.